Momentum fala da quantidade de movimento de um corpo, um produto da sua massa e velocidade. É massa em movimento. Um objeto em movimento possui momento. Numa colisão entre dois objetos, cada um interage diretamente com o outro. Quando um corpo colide com o outro, o momentum pode ser transferido. Um objeto em movimento pode transferir o seu momentum para um outro objeto que esteja parado, causando que este se mova, produzindo momentum. A única coisa necessária é um momento, uma colisão. Um novo passo em uma nova direção pode produzir mudança. Boa noite! Graça e paz, amém? Quem está aí diz eu tô. Glória a Deus. Queridos, essa noite é uma noite muito especial, é a primeira noite do ano que nós estamos aqui celebrando ao nosso Senhor Jesus, como nós fazemos sábado após sábado, semana após semana, e eu quero que você dê uma salva de palmas à pessoa aí que está do seu lado, que o ano está começando, ela está aqui, na presença de Deus, adorando ao Senhor, e é assim que você pode ter certeza que o seu ano vai ser um ano incrível, quando você consagra o seu caminho ao Senhor, consagra o seu ano, e faz com que o teu coração esteja no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa, e esse lugar é aqui nessa noite, amém? Nessa noite nós estamos começando uma série que vai durar durante o mês de janeiro, aqui no culto de sábado, que é a série Momentum, e Momentum é isso que você ouviu nesse vídeo, é aquele movimento de um corpo, é sua massa em movimento, e é aquilo que acontece com um corpo quando ele recebe um impacto de outro corpo em movimento. Aquele corpo pode estar até parado, estacionado, mas ele recebe esse impacto de um outro corpo em movimento, e aquilo gera momentum, e ele começa a se mover. E quando um corpo ele começa a se mover, essa força que faz com que ele permaneça em movimento é o seu momentum. E nós escolhemos iniciar esse ano com essa palavra porque nós entendemos que nesse ano Deus quer nos dar momentum, Deus quer nos dar aceleração, Deus quer nos dar movimento, e isso acontece quando nós recebemos esse impacto do poder de Deus, do Espírito Santo, porque Deus é um Deus em movimento, e Deus está em movimento, e o Espírito Santo está em movimento, e não importa se você hoje está parado, ou você está andando devagarzinho, ou se você está correndo, quando o Espírito do Senhor te encontra, Ele te coloca em movimento. E é assim que Deus quer que você viva o seu ano de 2019, em movimento, com direção, com força, com velocidade, em direção aos sonhos de Deus. E nesse mês, então, nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre visão, vamos falar sobre fé, vamos falar sobre ação e vamos falar sobre transformação. Esses são os estágios ou as fases desse momento que Deus quer nos dar. Visão, fé, ação e transformação. Fer, você pode me passar esse seletor de slides? Isso mesmo. Pode ser você. Amém. Obrigado. E eu quero iniciar essa noite mostrando uma foto para vocês que explica um pouco do ponto de partida que nós vamos ter hoje à noite. Nós vamos falar sobre visão, sobre uma visão de Deus, sobre uma ideia, uma revelação divina que possui o coração do homem e o coloca em movimento. Nenhum corpo pode ser colocado em movimento por si só. Ele recebe força, ele recebe o impacto de um outro corpo, de um outro ser, de uma outra energia, então ele é colocado em movimento. Da mesma forma, você não pode se colocar em movimento. Deus é quem nos coloca e é Deus quem te coloca em movimento. No entanto, você já deve ter percebido que na vida existem muitas pessoas que passam dia após dia da sua vida sem um plano. Já viu gente que não tem a mínima ideia de onde ela quer chegar? Que ela só vai vivendo um dia após o outro, mas ela não tem uma visão, ela não tem uma direção? É muito triste quando a gente vê isso, porque uma pessoa que age sem um objetivo, uma pessoa que age sem um foco, ela desperdiça energia. Agir sem foco é desperdiçar energia. Mas a gente vê muita gente que é assim, ela simplesmente acaba em algum lugar na vida, que ela não planejou, que ela não foi atrás, não correu atrás, ela simplesmente acaba lá. E nessa foto, é um exemplo do que eu quero dizer. Há muitos anos a nossa família viajou para visitar a família do meu pai, a parte
da família do meu pai que mora em Minas Gerais. E a família do meu pai tem um sítio. E você já viu uma criança quando tem espaço, né? Ela corre, ela quer explorar tudo e quer subir em tudo e tal. E eu sou essa pessoa da foto, né? Tem alguém que já olhou e falou assim, cara, é a cara da Clara, né? E eu achei essa escada num barranco do sítio dos meus avós e subi. Eu não sabia como subir uma escada de maneira apropriada e muito menos como descer uma escada de maneira apropriada, mas eu não sabia disso na época, entendeu? Eu simplesmente fui subindo. E chegando lá em cima foi que eu me dei conta de onde eu estava, e aí eu comecei a chorar desesperadamente para que alguém me tirasse dali. E aí meu pai, sabendo que eu estava em segurança, porque dá a impressão que isso é um barranco gigantesco, né? Mas ele não é tão grande assim. Meu pai, vendo que eu estava em segurança, ele escolheu registrar o momento antes de me salvar, né? Isso teve que ter uma cura no meu coração, né? Depois, fazer muitos veredas, porque eu fiquei lá, meu Deus, meu pai lá, batendo a foto. Mas hoje eu agradeço, porque essa foto é uma daquelas assim que tem um lugar muito especial no meu coração. Mas, quando você olha uma foto assim, você fala, cara, como que essa criança foi parar neste lugar? Né? Como é que... Eu não sei se você já viu isso, tem umas fotos na internet de um carro saindo do meio de um prédio, você fala assim, cara, como que esse carro chegou lá? Eu achei uma foto de um boi em cima de um poste, pendurado nos fios de alta tensão. Eu não sei se foi, sei lá, um tufão, né? Um furacão que levou a vaca e deixou ela em cima do poste, mas você fala, como que essa pessoa chegou lá? A questão é que todo mundo acaba em algum lugar, mas são poucas as pessoas que chegam em algum lugar de propósito. Todo mundo chega em algum lugar na vida, acaba em algum lugar. Mas são poucas as pessoas que chegam no lugar onde deveriam chegar de propósito. Quantos aqui gostariam de se casar com uma pessoa de Deus, com o amor da sua vida, ter um casamento sólido, abençoado, cheio de alegrias e de propósito? Um casamento que as outras pessoas olham e falam assim, uau, isso é incrível. Quantos aqui gostariam de, começando em 2019, ter a vida financeira regularizada, né? Não ter dívidas, pagar tudo, pagar o boleto antes da data do vencimento, é ou não é? Não ficar pensando assim, qual boleto eu atraso esse mês? Não, você vai pagar tudo em dia. Quem que não quer chegar num ponto da vida e ter liberdade financeira? Independência financeira, você pode fazer o que você quiser, você pode descansar, pode trabalhar naquilo que você ama, você pode doar generosamente o seu dinheiro. Quantos aqui não querem, sei lá, conquistar o físico dos seus sonhos, a saúde dos seus sonhos, né? Você fala assim, não, em 2019 vai, é ou não é? Onde você está bem, seus exames, né, médicos estão com todas as taxas em dia, você se sente bem com a sua forma física, você se sente, cara, eu estou bem, estou bonito, estou bonita, estou gostando do que eu vejo no espelho. Quem que não quer isso? Quem aqui não quer viver bem com Deus? Ser íntimo do Espírito Santo, ouvindo a sua voz diariamente, vivendo com poder, vivendo com santidade, tendo ouvidos abertos para a voz de Deus, quem não quer? Quem não gostaria de fazer parte de uma igreja saudável, ativa, cheia do Espírito Santo? Quem não gostaria de servir a Deus num lugar onde há vida abundante, que espalha a vida pela cidade, onde os membros são como uma família, onde as pessoas encontram um propósito e sentido de vida? Quem não quer servir num lugar assim? A questão é, você pode chegar nesse ponto, você pode se casar com uma pessoa assim, ter um casamento abençoado. Você pode ter a sua vida financeira regularizada. Você pode ser íntimo de Jesus e ter uma vida espiritual pujante. E você pode servir numa comunidade, mas nenhuma dessas coisas vai acontecer por acaso. Você não vai tropeçar nessas coisas. Se você não se mover em direção a elas, se você não tiver uma visão e você não caminhar debaixo dessa visão, nada dessas coisas vai se cumprir automaticamente. A gente vê as histórias do pessoal lá da Mega Sena da virada, e você fala assim, cara, como a minha vida seria diferente se eu não precisasse me preocupar com dinheiro? Não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo. O que você faria com a sua vida se dinheiro não fosse um problema? Tem um texto em Provérbios 29, 11, que diz assim, onde não há visão, o povo se desvia. Onde não há visão, o povo se desvia. Essa palavra,
visão, a palavra traduzida por visão nesse texto, é a palavra hebraica razon. E razon não é só visão, razon significa uma revelação, uma palavra revelada dos céus. Em outros lugares ela é traduzida por profecia, onde não há profecia o povo se corrompe. Essa direção, esse ímpeto, essa clara ideia de onde Deus quer que eu chegue, que vai nortear a minha vida. Isso é razão. E esse razão, ele é importante para uma pessoa, ele é importante para uma comunidade, ele é importante até para uma nação. Porque nesse contexto aqui, o Provérbios é uma coleção de provérbios do rei. Né? Então ele está falando de um povo inteiro pode se corromper quando não há visão, quando não há propósito. Quem dirá a vida de uma só pessoa? Não é? Casamentos, por falta de visão, de razão, acabam em divórcio. Porque não há visão numa parte de Deus sobre o que é um casamento. E quando não há isso, ele se perde. Sem visão não há felicidade. Onde não há uma visão de Deus sobre as finanças, uma pessoa pode ganhar até muito bem, mas ela vai continuar afundada em dívidas, vai continuar atrasando o boleto, mesmo com um salário bom. Porque quando não há visão, não há liberdade. Onde não há razão, uma visão, um propósito, você pode até querer ter saúde e bem-estar físico, estar bem com o seu próprio corpo, mas você pode ter nutricionista gratuito, você pode ter personal trainer gratuito, você pode ter uma academia gratuita, você pode ter todo um programa à sua disposição. Você não vai alcançar o que você quer. E não é por falta de possibilidade, mas falta de visão, de propósito, porque sem visão não existe mudança de hábitos. Sem visão, profecia, revelação, alguém pode viver sua vida toda vindo regularmente à igreja sem necessariamente provar mais de Deus, nunca romper no seu relacionamento com o Espírito Santo. Por mais que do seu lado as pessoas estejam achando cheias do Espírito Santo, se você não tiver uma visão e um propósito de alcançar isso, e se mover nessa direção, você não vai chegar. Porque sem visão não há profundidade. E sem uma visão da parte de Deus, um ministério pode se estagnar. Sempre esperando que naturalmente coisas melhores cheguem por acaso. Mas isso não vai acontecer, porque onde não tem visão, não existe romper. A melhor coisa que você pode fazer, meu irmão e minha irmã, em 2019, é se abrir para uma visão de Deus para esse tempo da sua vida. Receber e desenvolver esse razão específico para este tempo e para este lugar, porque Deus não colocou você aqui por acaso. Você está aqui nessa noite, na primeira noite, primeiro culto de sábado de 2019, isso não é um acidente. Existe uma realidade divina sobre você para ser trazida à existência. E é isso que Deus quer fazer chegar ao teu coração, para que você desempenhe e traga à existência essa realidade de Deus. Você está aqui me ouvindo, porque Deus queria que você ouvisse essa palavra. Razão é isso. Se você não precisasse de dinheiro, o que você faria com a sua vida? Existem algumas respostas possíveis para isso. Compraria uma mansão, talvez, se dinheiro não fosse problema, você pudesse fazer o que você quisesse, você compraria uma mansão. Alguns diriam assim, eu ia chegar no meu trabalho, ia dar um pé na mesa, né? Ia falar para Deus abençoar todo mundo e nunca mais ia aparecer lá. É ou não é verdade? Tem algumas pessoas que falam assim, sai às 6 dezenas, eu nem vou no outro dia, eu só faço a ligação, Deus abençoe aí vocês. Algumas pessoas falam assim, não, vou viajar ao mundo, né? Vou mochilar, vou viajar à Europa, à Ásia, o mundo inteiro, porque eu não preciso me preocupar com dinheiro, eu vou viajar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você acredita que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que Ele se sacrificasse, entregasse o seu santo sangue na cruz, para que você pudesse ter o maior sonho da sua vida, que é viajar? Você acha que Deus amou você de tal maneira e deu o sangue do seu próprio Filho para que o seu maior alvo na vida fosse comprar mais coisas? Infelizmente, tem gente que é vidrado nisso, que esse é o grande sonho da vida da pessoa, é isso que a pessoa quer conquistar, e se ela pudesse, ela viveria para isso. Nessa foto, a gente vê o Martin Luther King Jr., né, que foi um grande nome que entrou para a história na defesa dos direitos civis nos Estados Unidos. Ele impactou o mundo, ele virou uma personalidade mundial, um líder de visão, e ele era um pastor batista, diga-se de passagem, isso é importante lembrar.
era um pastor batista, um homem que mudou a realidade dos direitos civis no seu país e se tornou um ícone mundial de justiça. Esse homem, ele tinha um razão, ele tinha um alvo, ele tinha uma revelação de Deus, algo que ele dizia: eu vou viver para isso, e isso é maior do que eu não consigo alcançar isso sozinho, eu não vou chegar lá pelas minhas próprias forças, mas é isso que me move. E assim como Martin Luther King, a Bíblia está recheada de homens e mulheres que receberam esse razão, essa visão de Deus, o propósito para viver para algo, para mudar uma situação, para transformar o lugar onde eles estavam. Moisés, Neemias, Esther, o apóstolo Paulo, todas essas pessoas, eles não acabaram em algum lugar por acaso, mas eles chegaram no destino certo, com propósito e de propósito. Amém? Ele disse, Martin Luther King, um homem que não está pronto a morrer por uma causa, não está pronto para viver. E se você não tem esse razão, a sua vida vai ser desperdiçada, infelizmente. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre 4 fases de uma visão. Quando Deus nos dá uma visão, 4 coisas acontecem, são 4 estágios do desenvolvimento da visão de Deus sobre você. E essas fases são direção, incerteza, oposição e clareza. É uma direção irresistível, uma incerteza imediata, uma oposição inevitável, mas uma clareza inconfundível. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo 24. Atos 20, 22 a 24. Esse texto é um dos meus textos preferidos de toda a Bíblia Sagrada. Aqui o apóstolo Paulo, para eu te dar um pouquinho de contexto, o apóstolo Paulo está se despedindo de um grupo de pessoas, dos líderes da igreja de Éfeso, uma igreja que ele amava muito, o lugar onde ele mais ficou, de todas as cidades onde ele passou, o lugar onde ele estabeleceu residência, ou mais próximo disso, né, foi na cidade de Éfeso. E aqui ele está se despedindo da igreja de Éfeso, porque Deus havia colocado no coração de Paulo que ele deveria se levantar para algo novo. Ele deveria caminhar numa nova direção. Algo inédito, algo grande e diferente. Mas ele precisava, para isso, deixar algumas coisas para trás. E é assim também que Deus faz conosco. Quando Ele nos dá uma visão, um propósito, uma direção para caminhar, inevitavelmente, isso significa que é hora de mudar. É hora de sair da zona de conforto. Assim como Éfeso era uma zona de conforto, literalmente para Paulo, porque as pessoas ali o amavam, ele liderava uma igreja, ele dava aulas numa escola filosófica, era um lugar onde ele estava bem, mas ele entendeu que para ele alcançar esse razão, essa visão de Deus, ele precisava levantar e dar um passo em direção a algo que era desconhecido. E é assim que acontece conosco também. É assim que Deus quer que seja com você. E você precisa se preparar para isso. Se você quer caminhar numa nova direção, tem coisas que você precisa deixar para trás. Eu estava falando com alguns discípulos, uma visão que Deus me deu muito clara, ali nos dias 29 e 30 do ano passado, parece que faz tanto tempo, né, semana passada. Mas dia 29, dia 30, eu estava buscando a Deus, eu estava meditando na palavra. E Deus deixou muito claro para mim, que se eu desejo me mover nessa direção que Deus tem, para a vontade de Deus para a minha vida, eu precisava deixar algumas coisas em 2018 que não podiam entrar comigo em 2019. Eu precisava desamarrar do meu pé aquilo que eu vinha trazendo comigo, porque eu não conseguiria correr se eu tivesse uma bola amarrada aos meus pés. Eu precisava deixar para trás algumas coisas. Alguns sentimentos de derrota que eu tive em 2018, Deus falou assim, deixa em 2018, entra leve em 2019. Não entre com esse fantasma na sua cabeça, no seu coração. Algumas decepções, algumas insatisfações, alguns problemas pessoais que eu tive. E eu falei assim, poxa vida, 2019, Deus falou assim, deixa em 2018, isso não entra com você em 2019. Em 2019 eu quero a sua vida como uma folha em branco para eu escrever uma nova história. Chegou o tempo de você deixar essas coisas para trás, porque quando Deus te dá uma visão, você precisa deixar coisas para trás.
É como uma pessoa que quer ler mais a Bíblia, ou uma pessoa que quer orar mais, ou uma pessoa que quer fazer exercício físico, tanto faz. Quando você quer fazer essas coisas, não adianta você dizer assim, eu vou tirar 1 hora da minha vida todo dia e eu vou fazer exercício físico. As horas do seu dia já estão ocupadas. Se você quiser colocar 1 hora de exercício físico, você vai ter que tirar 1 hora de alguma outra coisa. Não tem como você se mover em direção a algo novo sem deixar algo velho para trás. Agora eu vou orar e ter um tempo com Deus para ler a Bíblia, para ouvir o Espírito Santo, e eu vou fazer isso em 2019. As horas do seu dia já estão ocupadas. Ou você deixa de assistir 5 episódios e assiste 1 e dedica aos outros a oração, ou você não vai orar mais nem vai ler a Bíblia. Você precisa mudar algumas coisas, precisa deixar ativamente algumas coisas para trás. E Paulo recebeu essa visão, ele tinha uma ideia de onde ele queria ir, mas ele precisava se despedir das pessoas de Éfeso. Não tinha como ele levar Éfeso adiante, ele precisava se despedir. E o texto, o primeiro passo, a primeira fase, é a fase dessa direção irresistível. A direção irresistível. E aí nós lemos o texto que diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Volta aqui nessa primeira frase, agora compelido pelo Espírito. Repita comigo, compelido pelo Espírito. Compelido significa constrangido, direcionado fortemente, amarrado com cordas. Paulo diz, eu recebi uma visão de Deus e isso me constrange a tal ponto de eu entender que eu não posso resistir a essa visão. Eu preciso caminhar em direção ao novo de Deus. Eu não posso ficar no lugar onde eu estou, porque é o Espírito que está me movendo. Ele não está simplesmente dizendo, eu senti vontade de fazer uma nova coisa. Me deu na telha. Eu ouvi que eu deveria fazer algo novo. Não, ele diz, eu fui constrangido, compelido pelo Espírito Santo a me mover. Eu vou para Jerusalém. Eu não tenho como levar Éfeso para Jerusalém. Se eu for para Jerusalém, Éfeso precisa ficar para trás. Mas eu tenho certeza que eu preciso me mover nessa direção. A visão de Deus é irresistível. Essa direção é irresistível. Muitos de vocês serão tomados por uma visão de Deus em nome de Jesus. Serão compelidos pelo Espírito quando vocês olharem para uma situação e dizerem, não, isso não pode ficar assim. Isso não pode ser. Algo tem que ser feito. Algo precisa mudar. Eu não sei se você já se moveu dessa forma. Já viu uma realidade onde você disse assim, cara, eu preciso fazer algo a respeito disso. Deus me colocou aqui para que essa situação seja transformada. Eu preciso sair fora da minha zona de conforto em direção a uma zona de ação. A zona de conforto se opõe à zona de ação. Se você deseja agir, você precisa sair da zona de conforto. Eu preciso sair do banco de reservas, eu preciso entrar em campo. Eu estou compelido, estou sendo atraído, é irresistível. É tipo quando você chega em casa e o seu vizinho está fazendo churrasco. Sabe quando você sente o cheiro? Aí você fala, Aí você não consegue fazer mais nada por causa daquele cheiro de churrasco dentro da sua casa e você não pode comer nem um pedaço de carne. Você se sente atraído por aquilo, é mais forte do que você, Quando você vê assim aquela sobremesa, aí você fala, eu não deveria, mas eu estou sendo compelido a pegar um pedaço. É algo mais forte que você. Alguns de vocês talvez já sentiram isso, já disseram, cara, essa é a razão pela qual eu existo. Eu estou aqui para cumprir esse propósito. Eu não posso ficar onde eu estou. Eu fui criado para esse momento. Isso é mais forte do que eu. Meu coração bate mais forte. Eu sinto isso de dentro de mim, porque eu estou sendo compelido pelo Espírito Santo. Não é uma visão humana. Não é a nova moda. Não é a sua nova lista de alvos para 2019, embora eu goste muito de lista de alvos para o novo ano. Mas não é isso, é mais forte do que isso.
É quando algo vibra dentro de você e você fala, cara, esse é o momento. É isso que Deus me colocou aqui para fazer. Deus tem colocado essa visão no meu coração, Deus tem colocado a visão no coração de muitas pessoas aqui, sobre nós sermos uma geração que faz diferença, né? A próxima geração, o next, o novo de Deus, a próxima ação, os próximos testemunhos, as próximas pessoas que chegarão, o próximo movimento, o próximo avivamento. Deus tem colocado isso no nosso coração e a gente tem entendido que é por causa disso que nós estamos aqui. É por causa disso que não é outra pessoa, é você. Porque Deus quer que você participe dessa visão. Em segundo lugar, nós vemos uma incerteza imediata. Olha só o que Paulo diz. Agora, compelido pelo Espírito, eu estou me movendo nessa direção, é mais forte do que eu, Deus me deu uma visão. Compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Essa é a segunda fase. É quando, depois que você ouve o Espírito Santo falando com você, você diz, ok, e agora? O que eu faço? Por onde eu começo? É a fase onde, de uma certa forma, você sabe o que você quer fazer, mas ao mesmo tempo você não tem ideia do que vem em seguida. E é isso que a gente chama dessa incerteza imediata. Toda visão, ela começa com esse impulso divino. Eu preciso me mover, eu preciso fazer algo, mas logo em seguida você percebe que você não sabe por onde começar. Eu me lembro quando eu estava em Curitiba, há muito tempo atrás, num congresso de juventude. E nesse congresso, foi uma mulher lá na frente, ela começou a falar sobre missões. E meu coração começou a bater mais forte, bater mais forte, bater mais forte. Eu falei, cara, eu quero ir. Eu estava no meio da minha faculdade, e eu falei, cara, eu vou largar tudo e eu vou. Na hora que ela terminou de falar, eu nem fiquei para o restante do culto. Eu fui lá para o stand da organização que ela representava, e eu peguei um formulário e comecei a preencher. Falei, cara, eu vou ano que vem. Eu lembro que a promoção missionária era para o Radicais do Senegal. E eu falei, cara, eu vou para o Senegal. Deus me deu o Senegal. Eu vou. Mas aí eu parei e eu falei, por onde eu começo? Como é que eu chego no Senegal? Qual é o próximo passo? Se Deus realmente quer que eu faça isso, por onde eu começo? E aí eu lembro que eu fui conversar com meu pai, eu falei, mostrei para ele, né, o formulário preenchido. Eu falei, pai, eu vou fechar a faculdade, trancar a faculdade e eu vou para missões. Aí meu pai falou, espera um pouquinho, que você está experimentando algo chamado incerteza imediata. Você quer chegar num lugar, mas você não sabe como. Eu vou te ajudar. E aí ele foi me ajudando a perceber os momentos, os movimentos do Espírito na minha vida. E ele falou, termina a faculdade, você vai ser um missionário melhor, você vai ser mais útil ao campo como um fisioterapeuta. Então termina a sua faculdade, depois você vai. Ele foi me ajudando, mas eu experimentei isso. Essa incerteza imediata. E alguns de vocês também já passaram. Quando, por exemplo, os casados aqui decidiram se casar. Você já namorava a menina, aí você falou assim, cara, essa é a menina que Deus me deu por esposa. Eu vou me casar. Esse é o razão, um alvo, uma visão de Deus. Eu vou me casar com ela. E aí você pede ela em casamento. E agora? Qual é o próximo passo? De onde que vai vir o dinheiro? Quantos aqui, dos rapazes, experimentaram essa incerteza imediata quando pediram a sua esposa em casamento? Quantos aqui não sabiam o que ia acontecer em seguida? Eu sou o primeiro a levantar minha mão. A gente sempre fala, não é? Depois você casou, você olha para trás, tenta colocar tudo que você gastou, tudo que aconteceu na sua vida, tenta colocar no papel. Você fala assim, eu não sei de onde veio tudo isso que a gente tem hoje. Eu não sei como que aconteceu, não tinha, eu não sabia. Ó, até inspirou aí o casal, eita glória. Mas não é verdade? A gente dá um passo de fé, mas a gente não sabe como. Não pare por causa da incerteza imediata, porque ela é imediata justamente porque ela não é eterna. Deus vai nos dando clareza à medida que nós vamos caminhando, mas às vezes a gente quer saber qual é o passo número 5, antes de tomar o passo 1, 2, 3 e o 4. E Deus não vai te falar qual é o passo número 5, porque você não dá conta do passo número 5. Você não está preparado para ele. Se Deus te falar todos os detalhes da sua visão, você vai falar assim, cara, acho que é melhor não.
Se Deus te falar tudo aquilo que você vai ter que empreender, as noites sem dormir muitas vezes, o trabalho extra, né? A gente estava falando sobre isso esses dias, pegando qualquer bico para levantar dinheiro para casar, se Deus te colocasse tudo isso numa planilha antes, você ia falar assim, rapaz, esse negócio de casar é difícil. Esse negócio de estudar para concurso é difícil. Esse negócio de liderar uma célula é difícil. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe para o que nós estamos e não estamos prontos. Eu contei esses dias também para um grupo de amigos o que aconteceu comigo quando eu estava no Nepal. Eu sou alérgico a abacaxi, né? Sou alérgico, eu como abacaxi, eu tenho um monte de reação alérgica, imprevisíveis, né? Então eu sempre soube que eu não podia comer abacaxi. Aí eu fui para o Nepal e aconteceu isso umas duas vezes eu me lembro, mas eu acho que foram 3. A gente caminhou um dia inteiro para chegar numa vila distante, onde a gente ia fazer ministério, plantar a igreja. A gente andou, chegamos cansados lá. Eu estava doido por um copo d'água. Eu estava doido para comer alguma coisa, morrendo de fome. E aí chegamos na vila, e aí, qual era a única coisa que tinha na vila que eles deram para a gente comer? Abacaxi. Aí eu olhei e falei, cara, eu não tenho antialérgico aqui. Estou no meio do mato. Se eu tenho alguma reação alérgica aqui, cara, eu morro aqui, né? Se for uma reação séria, né? Se dá, sei lá, um edema de glote, já era. Não tem como fazer ninguém. Mas eu olhei e falei, eu estou aqui por uma razão. Por uma visão de Deus. E aí eu falei, a única coisa que eu posso fazer agora é confiar, né? Aí você faz o sinal da cruz, manda beijinho para o céu e manda ver. Aí eu comi um abacaxi, sabe o que aconteceu? Nada. Aí eu falei, glória a Deus. Aí a segunda vez eu já estava com mais fé, né? Já estava menos incrédulo, estava mais crente. Aí eu falei, vou comer. Aí expulsei o demônio do abacaxi, comi o abacaxi. Sabe o que aconteceu? Nada. Falei, cara, Deus me curou. Glória a Deus. Voltei para o Brasil. Cheguei todo soberbão, né, para o abacaxi. Falei, dá esse abacaxi aqui. Comi, o que aconteceu? Reação alérgica. Porque existe uma graça que Deus te concede no momento em que você precisa. Não adianta você olhar hoje para você e falar assim, será que eu dou conta de casar? Não. Você não dá conta de casar hoje. Por isso que você não está casado hoje. Mas isso não significa que você não vai estar pronto no tempo de Deus. Porque na hora que chegar o momento de você casar, você vai estar pronto. Não tente avaliar toda a tua caminhada pelo teu estado hoje. Porque o teu estado hoje diz respeito ao hoje, não diz respeito ao amanhã. O passo 5 é para quando você estiver preparado para o passo 5. Não é agora quando você tem que dar o passo 1. Então, se eu quero fazer exercício físico, não adianta eu ficar hoje calculando o meu percentual de gordura. Eu tenho que simplesmente desligar meu telefone e fazer exercício. Você entende? Ficar pensando demais, projetando, tentando colocar todos os detalhes. Não, cara, faz aquilo que você precisa fazer, dá o primeiro passo. Paulo diz assim, compelido pelo Espírito, eu preciso ir para Jerusalém. Eu não sei o que vai me acontecer ali, mas eu sei para onde eu preciso ir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar minha passagem e eu vou. E aí, quando eu estiver lá, e eu precisar dar o passo número 2, Deus vai me fazer saber qual é o passo número 2, e aí eu vou dar o passo número 2. Mas antes disso, eu não vou saber. Então, não deixe que a incerteza te pare. Coloque essa incerteza para Deus, faz aquilo que está diante de você, e aí você vai saber. E aí você vai poder curtir tudo aquilo que Deus tem para você. Esse lance da incerteza, e depois de ter a resposta de Deus, a Clara é muito engraçado. Ela adora pular e que a gente joga ela para cima, mas no começo a gente queria brincar com ela, né, e jogar ela para cima, e eu lembro que uma vez eu joguei ela para cima um pouco mais alto, né, tipo jogar mesmo, e aí ela fez aquela cara de medo da primeira vez, sabe, que até dá uma dó, você se sente assim um crápula, né, porque você joga a criança, ela, e se segura lá de novo, aí ela, de novo, papai, de novo, aí você joga de novo, aí ela, de novo, e mais ou menos a nossa vida com Deus é assim também, você fala, eu não sei o que eu vou fazer, e na hora que acontece você fala,
Cara, legal isso. Vamos de novo, vamos de novo. E aí acontece de novo, você, ai meu Deus, de novo, é legal, gostei. É um pouco assim, você precisa entender que a vida com Deus, ela vai obedecer esse ritmo. Você vai receber uma visão de Deus, você não vai saber como é logo em seguida, mas quando você der o próximo passo, você vai falar assim, cara, é bom, eu vou fazer de novo. Então, não deixa que essa incerteza pare você. Exerça o poder do próximo passo. A gente precisa descobrir esse poder do próximo passo. O próximo passo, eu gosto muito de uma definição que o Craig Rochelle fala, né, sobre o poder do próximo passo. Ele diz assim, eu vou fazer o que eu posso fazer hoje, para que amanhã eu consiga fazer o que eu não consigo fazer hoje. Eu vou fazer hoje aquilo que eu posso fazer, para que amanhã eu consiga fazer aquilo que eu não posso fazer hoje. Eu não posso perder 10 quilos hoje. Mas eu posso fazer algo hoje que vai me capacitar para que amanhã eu continue fazendo algo que eu não posso conquistar num dia só. Esse é o poder do próximo passo. Não fique pensando em todo o cumprimento desse razão, dessa visão, porque uma característica dele é justamente isso, você só vê o próximo passo. Você só pode dar mais um passo. Seja fiel em dar o próximo passo. Seja excelente em dar o próximo passo. E quando você fizer isso, Deus vai te dizer, agora é aqui. Agora. Mas Deus, como que vai acontecer na minha vida? Mas com quem eu vou me casar? Se você ainda está um pouco distante, com quem eu vou me casar? Não se preocupe com quem você vai casar. Se preocupe com quem o seu esposo vai se casar, que é com você. Então se preocupe com essa pessoa. Se preocupe com o teu próprio coração, que é só ele que você pode mudar. Nesse primeiro passo é assim. Amém? Poder do próximo passo. Se Deus te deu um sonho, uma visão, escreva. Escreva a sua visão. Anote. O que você quer fazer? Pelo que teu coração bate mais forte? O que você quer alcançar? No fim da sua vida, aonde você quer ter gastado seus dias? Depois, declare essa visão às pessoas certas, porque nem todo mundo está pronto para ouvir o seu sonho, para ouvir a sua visão. José experimentou isso na pele. Ele ficava falando para todo mundo quais eram os sonhos que Deus dava para ele. E isso fez com que ele sofresse um bocado também. A gente não sabe se era exatamente assim que Deus queria levá-lo a ser governador do Egito. Mas fato é que tem gente que não está pronto para ouvir aquilo que Deus está te dando por sonho. Então declare isso para as pessoas certas, para aquelas pessoas que amam você e vão te ajudar a dar os próximos passos. Não sai falando para todo mundo. Faz como Maria, guarda no teu coração. Fala para as pessoas certas. Depois, peça conselhos a pessoas que já alcançaram aquilo que você quer alcançar. Por exemplo, estou falando bastante de casamento hoje, não sei porquê, que eu acho que em 2019 Deus quer liberar muitos casamentos sobre essa igreja. Amém? Pega essa palavra, meu irmão. Você quer se casar? Você quer caminhar para dar esse próximo passo? Conversa com pessoas que se casaram recentemente. Peça conselhos para elas. Como é que vocês chegaram? Não, eu quero pregar. Não, quero me tornar um pregador do evangelho. Conversa com pessoas que pregam. Peça conselhos. Fala assim, como é que você faz? Deixa eu te acompanhar um dia, que nem esses dias eu fui comer churrasco na casa de um cara, que ele é tão bom churrasqueiro, que eu falei assim, cara, a próxima vez que você fizer churrasco, me chama 5 horas antes do churrasco. Eu quero ver você preparar tudo. Eu quero ver como é que você lava o espeto. Eu quero ver como é que você espeta a carne. Porque eu quero aprender. Então, peça conselhos a pessoas que fazem aquilo que você quer fazer muito bem. Se você quer passar num determinado concurso, se você quer fazer uma determinada faculdade, procura pessoas que já fizeram essa faculdade. Procura profissionais de respeito e de êxito na sua área. E fala assim, cara, eu estou terminando a faculdade, para onde que eu vou? O que eu faço? Será que eu vou para essa direção? Será que eu tento o mestrado agora? Vou para uma especialização? Será que eu devo começar já na prática? Como que você me orienta? E peça conselhos para essas pessoas. E determine o próximo passo. Né? Lembrando, vai pequeno, vai naquilo que Deus está te mostrando, sem ansiedade, e assim você vai se mover passo a passo ao cumprimento da sua visão. Mas, em hipótese nenhuma, não deixe que a incerteza te congele. Isso é uma coisa que se aplica à minha vida. Tem muita coisa que eu quero viver, tem muito razão de Deus sobre mim, e existe também muita incerteza. Eu falo assim, cara, mas como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Eu não sei qual é o próximo passo, por onde eu começo. Mas Deus tem falado comigo nesses dias, olha, a incerteza é comum. Moisés passou por isso, Esther passou por isso, Neemias passou por isso, Paulo passou por isso.
Todos os grandes homens que tiveram visões de Deus, Martin Luther King Jr. passou por isso. O Martinho Lutero, que também tem o mesmo nome, né? Martin Luther King é Martinho Lutero, né, em inglês. A gente tem 2 Martinhos Luteros que fizeram história. Eles não sabiam como a coisa ia acontecer, mas eles não deixaram que a incerteza os paralisasse. Em nome de Jesus, nós não seremos paralisados pela incerteza, amém? O nosso Deus é um Deus de certezas, e a gente sabe que a incerteza é passageira, porque Deus não faz nada na terra sem antes revelar aos seus profetas. Se você buscar a Deus, Deus vai te revelar cada passo, na medida em que você precisar conhecê-los. Em terceiro lugar, existe oposição, e essa oposição é inevitável. Repita comigo, inevitável. Significa que isso é comum para você, para mim e para todas as pessoas que receberam razão de Deus. Essas pessoas que foram motivadas pelo Espírito Santo, que elas passaram por aquele primeiro estágio de incerteza, mas aí depois que passou o medo, elas começaram a falar para Deus, é isso, de novo, de novo, de novo. E aí começa a se levantar a oposição. Você fala, mas a visão não é de Deus? Como é que tem oposição a uma visão que é de Deus? Como é que tem oposição a algo que é para o meu bem, algo que vai abençoar a minha vida, a minha família e a vida das pessoas? Não foi Deus que me colocou nesse caminho, não foi Deus que me mandou para o campo missionário? Como que eu vou passar dificuldade no campo missionário? Como que vai se levantar a oposição? Mas isso acontece com qualquer projeto que nasce no coração de Deus. Paulo diz assim, compelido pelo Espírito, é a primeira coisa, essa direção irresistível. Eu estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. É a incerteza imediata. Senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Que legal essa expectativa, né? A única coisa que eu sei é que eu vou apanhar, né? Aonde eu não sei qual é o próximo passo, sei só que vai doer. Oposição inevitável. Vai haver oposição ao seu sonho. Moisés teve uma visão de Deus, eu vou libertar o meu povo do Egito. E chegando lá, ele encontrou Faraó, que vai falar, ninguém vai sair daqui. E aí ele tem que lutar com essa realidade. Mas ele obteve vitória, ele conseguiu aquilo, porque quando Deus fala, quando Deus dá uma visão, se nós colocamos o nosso coração em obediência a Deus, aquilo acontece, porque Deus é fiel à sua própria palavra. Se Deus falou, precisa acontecer. Moisés encontrou Faraó. José, nós falamos dele, teve uma visão de Deus, mas teve oposição dos seus irmãos. Neemias teve uma visão de Deus, ele soube que os muros de Jerusalém estavam caídos, ele falou, eu preciso reconstruir aqueles muros. Essa é a minha visão. E chegou lá, ele encontrou Sambalate e Tobias, que queriam desanimar o povo, que queriam desviar Neemias do seu foco. Saiba que no momento em que você se mover nessa direção à visão de Deus, vai parecer como se o inferno inteiro tivesse levantado contra você. E diga se não é assim, que no dia que você fala, eu vou começar a dieta, alguém te chama para um churrasco. É ou não é? Você fala assim, hoje, esse ano eu vou colocar minhas contas em dia, aí tem o ponto mix. Nem sei se tem ponto mix mais, não tem mais ponto mix não, né? Agora é Black Friday, tem uma vez no ano. Aí tem uma promoção imperdível. Gente, mas... eu gosto de livro, né? Aí eu recebo às vezes uns e-mails de promoção. E é justo quando eu falo, não posso, não devo. Aí chega lá, promoção box da coleção de livros, tal, não sei o que lá, por metade do preço. Mas eu não tenho nem 25% do preço. Eu falo, mas está na metade, está barato. Ou não é? Que nem você vê um iate por 10% do valor, né? O iate custa 1 milhão, está por 100 mil reais só. Você não tem, meu irmão. No dia que você aplica o teu coração, o negócio dá ruim. No dia que você fala, hoje eu vou para a academia, alguém te chama para fazer alguma outra coisa, você vê um filme bom no Netflix, você fala assim, não, hoje eu vou orar, hoje eu estou espiritual. Você vai para o trabalho, acontece um chabu lá na sua família, sei lá, você entra na carne, você fala, eu sou pecador mesmo, não vou conseguir orar, é ou não é? Você sente aquele cansaço que parece que você não dorme tem 3 dias, você consegue orar 5 minutos, você fala, nossa, eu sou muito ruim mesmo. Porque existe oposição, mas continue, a oposição pode ser inevitável, mas saiba que o Deus que está te compelindo em primeiro lugar a essa visão, Ele continua te acompanhando em cada passo, e Ele continua te dando poder para vencer cada oposição.
Não pare por causa da incerteza e não pare por causa da oposição. Você tem mais gente torcendo por você do que contra você, sabia? Você tem mais amigo do que inimigo. Você tem mais gente no céu do que no inferno por você. Então não pare. Reúna suas forças, olha na cara do inimigo, fecha o olho, cerra o punho, sai dando soco no diabo, fala, eu não vou parar. Eu não vou parar. Aí você fala assim, filhão, fala para o amigo, não me chama mais para isso. Né? A gente estava falando esses dias, ó, não compra mais refrigerante. Se não tiver em casa, não vai tomar. Entendeu? Então não compra mais refrigerante. Se move contra a oposição. Mas não pare. Ainda que seja muito difícil. Em Deus você tem uma promessa de vitória. Enfrente a oposição e dê o próximo passo. Amém? Em último lugar, nós temos uma clareza inconfundível. Em outras palavras, é aquele sentimento de dizer, é para isso que eu existo. Foi para isso que Deus me criou. Paulo diz assim, todavia, não me importa a incerteza, não me importa a oposição, só me importa que eu estou sendo compelido pelo Espírito Santo. E eu não me importo com a oposição que eu vou sofrer, porque eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Quando Deus te desperta com uma visão, existe paixão, direção, e somente quando você está cheio dessa visão é que você pode prosseguir e enfrentar os seus desafios. Mas é quando você está cheio de paixão. No dia que os problemas chegarem, no dia que a falta de coragem, o desânimo bater, é só uma paixão que te sustenta. E você precisa estar cheio dessa paixão. Esse é o meu versículo preferido de toda a Bíblia. Quantas vezes eu já não li, já orei ele sobre o meu próprio coração, já chorei diante de Deus dizendo, Senhor, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, se tão somente eu conseguir completar aquilo que o Senhor me deu como missão. É uma clareza inconfundível. Eu vivo, eu existo para isso. Tem um texto que mostra muito isso para mim, um texto de Neemias, quando Neemias está lá construindo os muros, e ele diz assim, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem, venha para nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Neemias sabia disso. Ele tinha uma visão, ele teve uma incerteza no início, ele não sabia como começar, mas Deus deu os próximos passos. Quando chegou em Jerusalém, ele encontrou Sambalate e Tobias, que estavam tentando fazê-lo sair fora dessa missão. E aí ele diz assim, por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Estou fazendo algo grande. Eu estou fazendo algo grande. Você pode dizer, eu estou fazendo algo grande? Eu estou fazendo um grande trabalho. Aquilo que Deus me deu por missão é grande demais para que eu fique me distraindo com coisas menores. Deus me deu algo para fazer e eu vou fazer isso em nome de Jesus. Eu tenho uma visão de participar do maior projeto de Deus na história da humanidade. Sabe qual é o maior projeto de Deus na história da humanidade? Chuta. A igreja. O maior projeto de Deus na história da humanidade é a igreja. E eu tenho uma visão e o sonho de participar da construção dessa realidade aqui onde eu estou. De conduzir pessoas à mudança. De construir com os meus dons e talentos, tempo e recursos, um lugar, fazer deste lugar um oásis para pessoas que estão padecendo do lado de fora em nome de Jesus. Eu sou compelido pelo Espírito Santo a dar a minha vida, o meu suor e o meu sangue pela minha geração, para que as pessoas tenham encontros verdadeiros com Jesus, e a mudança seja visível, tanto aos meus olhos quanto aos olhos do mundo, e as pessoas saibam que Deus transforma pessoas nesse lugar, as pessoas saibam que Deus é real, e que Jesus não é história para boi dormir, Ele está vivo, Ele ressuscitou, e Ele ainda transforma a vida de pessoas hoje. Deus colocou esse sonho no meu coração, de participar desse projeto, porque eu sei que o Deus que nós adoramos é poderoso para transformar a vida das pessoas. Eu sonho em ver essa igreja,
cheia de pessoas felizes, plenas, cheias de vida e cheias de propósito. Eu sonho em ver essa juventude, a nossa geração, construindo uma igreja que todas as pessoas gostariam de participar, onde nós amamos a palavra de Deus, onde a nossa fé nos leva a viver coisas sobrenaturais em Deus, onde nós temos paixão verdadeira em olhar um nos olhos dos outros e das pessoas e dizer para elas que elas são amadas. Uma igreja que tem impacto social, uma igreja que vai onde ninguém vai, uma igreja que ama quem ninguém mais acha que pode amar, uma comunidade que levanta a bandeira do evangelho sem vergonha nenhuma, uma igreja que levanta a sua voz em adoração e na pregação do evangelho, que invade escola, que invade não, né? Mas que no poder do Espírito Santo chega a todos os lugares onde as pessoas estão, seja na esfera pública, na esfera privada, onde os discípulos de Jesus conduzam transformações verdadeiras dos contextos onde eles estão. E onde quer que a gente colocar o nosso pé, as coisas sejam mudadas, para a glória de Deus. Esse é o sonho que Deus tem colocado em mim. Esse é o razão de Deus. E eu posso olhar e falar assim, Deus, isso é grande demais para mim, eu não sei por onde começar. Deus fala, dá o próximo passo. Diga ao meu povo que eu espero algo deles, que eu tenho algo para eles, que existe um razão para tomar conta do coração deles também, para que eles não vivam simplesmente vivendo um dia após o outro, mas que eles deem passos certeiros em direção ao cumprimento do meu propósito na terra, e eles também participem do meu maior projeto, que é a minha noiva. A noiva do Senhor Jesus é por aquilo que Ele deu a sua própria vida. Se o próprio Jesus deu a vida pela sua noiva, esse é o projeto pelo qual eu quero dar a minha vida também. Se Jesus sangrou por essa noiva, eu não negarei o meu sangue, eu não negarei o meu esforço, eu não negarei o meu tempo. E aí, meu irmão, você pode me pagar o que for, e meu sonho não pode ser comprado. Você pode falar, mas você não vai ser popular, mas e daí? Eu estou vivendo para uma plateia de uma pessoa só, é o meu Senhor e o meu Salvador, aquele que me compele pelo Espírito, aquele que me leva a olhar na cara da minha oposição e continuar avançando. Essa é a visão que Deus colocou no meu coração, e nada pode me tirar desse curso. Amém? O sonho de Deus para você é que você seja cheio dessa visão. Você não simplesmente acabe em algum lugar na vida. Eu acabei aqui, não sei como. Cheguei aqui, prestei atenção, não agi com propósito, simplesmente acabei aqui. Não, em nome de Jesus, você não vai chegar em lugar algum. Você vai chegar no lugar certo, com propósito e de propósito, amém? Eu quero que você feche seus olhos, nós vamos orar. Pelo que você está vivendo. 2019, você tem uma lista de coisas que você quer alcançar, ou você tem uma visão da parte de Deus? Você tem um propósito, isso está claro no teu coração, é para cá que eu vou. Talvez você olhe uma situação, e você fala assim, cara, isso não pode ficar assim. Cara, eu preciso, não sei. Tem tantas meninas aí, tendo gravidez indesejada, pensando em abortar, pensando em tirar a própria vida. Cara, eu preciso fazer algo a respeito disso. Eu preciso criar uma casa de aconselhamento para jovens que têm gravidez indesejada e chamar essa casa de Casa das Amigas, sei lá. Onde eu vou receber essas meninas e eu vou conversar com elas, eu vou aconselhá-las, a gente vai chorar junto, mas eu não posso deixar que isso continue acontecendo. Ou você diga assim, cara, a minha juventude está se perdendo, eu estou vendo pessoas desperdiçando a vida literalmente, eu preciso fazer algo a respeito disso. Ou você olha e fala assim, cara, olha as pessoas do outro lado do mundo, que nunca ouviram falar de Jesus, ou talvez aqui dentro do nosso próprio país. Você fala assim, como é que eu tenho o direito de ouvir o Evangelho 1, 2, 3, 100, 1000 vezes, e essas pessoas não têm o direito de ouvir sequer uma vez o nome de Jesus? Eu preciso fazer algo a respeito disso. Eu preciso mudar essa realidade. Eu olho para a realidade da minha cidade, da minha igreja, e falo assim, nós não podemos estagnar, nós não podemos viver com tão pouco. Eu preciso mudar o lugar onde eu estou, eu preciso ser uma ferramenta de Deus para a transformação e o avivamento da minha igreja.
Eu preciso colocar o meu coração à prova para mudar a vida dessas pessoas que estão próximas de mim, mas isso não pode continuar assim. Isso é visão. Visões nascem de corações inconformados, de corações que estão dispostos a sair da zona de conforto, porque um barco, ele pode ficar preso, ele pode viver atracado, mas o barco não foi feito para o porto, o barco foi feito para o mar. E se você tentar viver uma vida de segurança humana, você vai perder seu propósito. A visão nos leva a arriscar tudo. A visão nos leva a levantar os nossos olhos. A visão nos leva a cerrar o nosso punho, a caminhar em direção àquilo que é desconhecido. Mas é somente aí que você vai se sentir vivo. Somente aí que você vai ser pleno de propósito. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, ainda de olhos fechados. E se você não tem uma visão, se você fala assim, cara, mas parece que meu coração está assim, insosso, eu não sinto nada, eu não tenho uma visão. Qual é a visão de Deus sobre mim? Comece a pedir para que Deus te dê essa visão. Fala assim, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor não me criou por acaso, nem para viver uma vida ao acaso. Eu sei que o Senhor me criou para um propósito. Eu estou ocupando este lugar no planeta Terra porque o Senhor quer que eu esteja aqui. O Senhor tem algo para eu desempenhar. O Senhor me deu meus dons por causa disso. O Senhor me deu as minhas experiências por causa disso. Eu quero participar de algo maior do que eu mesmo, assim como tantos outros que eram tão humanos quanto eu, desde Moisés a Martin Luther King. Eu quero viver por algo. Faz aumentar no meu coração a paixão por viver os teus sonhos. Faz aumentar no meu coração, a paixão pelo Senhor, por viver os teus projetos e não os meus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar a nossa vida diante do Senhor, não só como indivíduos, mas como comunidade. Porque o que o Senhor tem dito a nós, semana após semana, dia após dia, quando nós nos encontramos com o Senhor face a face, é de que o Senhor tem mais para fazer, de que o Senhor tem mais, de que os projetos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos, de que nós não podemos nos contentar com pouco, mas nós precisamos pressionar, continuar, irmos em frente, levando o teu nome, causando transformação, trazendo glória ao Senhor, impactando a vida de pessoas. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa visão, e nós não pararemos por menos do que isso. Nós não vamos vender a nossa visão, nós não vamos comprometer a nossa visão, nós queremos continuar caminhando corajosamente na tua direção, em nome de Jesus. Nós, como igreja, Deus, oramos isso sobre o nosso ano de 2019, oramos para que cada pessoa seja possuída de propósito, possuída de visão, possuída de sentido, e que essa visão seja tão grande a ponto de que toda a nossa vida esteja nas tuas mãos. Nós possamos dizer assim: Senhor, eis aqui o meu coração, eis aqui a minha vida, eis aqui a minha faculdade, eis aqui o meu dinheiro, eis aqui o meu tempo, faz a minha vida valer a pena, Senhor. Eu quero chegar em algum lugar e cumprir um propósito eterno. Eu quero caminhar sem rumo, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, para que todos nós sejamos cheios disso, do menor ao maior, do mais jovem ao mais novo, ao mais velho, daquele que acha que não tem talentos nenhum, até aqueles que já executam grandes coisas para o Senhor. Que todos nós possamos dizer assim: eu estou executando uma grande obra em nome de Jesus. Em nada eu tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, em nome de Jesus, contanto que eu cumpra o chamado que Ele colocou sobre mim. Senhor, eu darei o próximo passo. Eu não sei o que me aguarda, mas eu confio no Senhor. Eu confio que a minha vida nas tuas mãos é melhor do que nas minhas mãos. Eu confio que o Senhor me dará poder para viver aquilo que eu acho que eu não tenho poder para viver. Eu sei que o Senhor me fará fazer aquilo que eu acho que eu não tenho poder para fazer. Eu confio em Ti, e eu pressiono, eu continuo. Deus, em nome de Jesus, faz isso sobre nós. Derrama essa visão, esse razão, esse ímpeto, cria esse momentum
na nossa geração, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, consagrando a Ti as nossas vidas, consagrando a Ti as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor torne claro no teu coração o seu propósito, que Deus coloque de uma maneira inconfundível dentro de você, como uma bússola apontando para o seu propósito, a direção que você tem que seguir. Muitos de vocês têm dons, como os dons desses irmãos que estão aqui ministrando na frente. Precisam colocar isso à disposição do Senhor. Senhor Jesus, eu quero cumprir o meu propósito. Eu sei que o Senhor tem me dado esses dons, para que eu cante, para que eu toque um instrumento, para que eu ministre na sua casa. Eu sei que o Senhor tem me colocado um desejo de pregar a tua palavra. Coloque esse dom diante do Senhor. Fala, Senhor, faz isso em 2019 na minha vida. Senhor, eu quero uma clara direção do Senhor sobre a minha faculdade. Eu não sei o que eu vou fazer ainda, não sei o que eu vou estudar, eu não sei se essa faculdade que eu estou fazendo é a faculdade que eu deveria, se eu tenho que mudar ou não. Que Deus te dê uma clara visão sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus não é um Deus de incertezas, Deus é um Deus de propósitos. Que Ele te enche. Senhor, eu não sei se eu devo namorar ou não, se eu devo me casar agora esse ano, se está no tempo, se não está no tempo. Coloque isso diante do Senhor, deixa que Ele te encha de propósito. Mas uma coisa que você não pode se acomodar é com a inércia. Deus deseja gerar um momentum na sua vida, que você se mova em direção a algo. E no momento que o Espírito Santo, que esse Deus em movimento te encontrar, você vai andar em nome de Jesus. Não aceite ficar parado em 2019. Não aceite ver as coisas acontecendo e você está assistindo apenas. Seja parte da mudança. Seja parte da mudança. Seja parte da conclusão de algo grande na história. Deixe seu nome gravado. Assim como outros grandes homens e mulheres deixaram o nome deles gravado nos céus para com Deus, às vezes como grandes ícones, às vezes como anônimos, mas diante de Deus, Deus olhou para eles e falou assim: eles cumpriram o meu propósito, eles cumpriram aquilo que eu dei para eles, eles foram possuídos de paixão. Existe algo grande acontecendo, e Deus procura quem são aqueles que crerão que Deus é poderoso para fazer milagres. Quem são aqueles que vão colocar o seu coração à disposição e falar: Deus, faz através de mim.
Aqueles que vão dizer assim: Senhor Jesus, seria legal demais se a gente entrasse nas escolas. Entra nas escolas através de mim. Senhor Jesus, eu quero começar um grupo de oração lá na minha escola. Eu quero começar um grupo na minha faculdade. Senhor, faz através de mim. Me possui com essa paixão. O Senhor me deu as condições, o Senhor me deu as possibilidades, o Senhor me deu o sonho. Faz através de mim, Senhor, por que não eu? Senhor, eu vejo essas pessoas dançando, eu quero tanto dançar. Senhor, faz através de mim. Libera algo sobre a igreja através de mim. Lá no meu trabalho, o Senhor me ajuda a abraçar as pessoas, a pregar o Evangelho, a trazê-las para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero liderar uma célula, eu quero fazer discípulos para o Senhor. Faz através de mim, Senhor. Mas saiba que o Deus que te desperta, o Deus que te compele, o Deus que te coloca em movimento, é aquele que garante que você vai chegar no final. Não tenha medo de seguir Jesus. Não tenha medo de se mover profeticamente. Amém? Você pode levantar as mãos assim para o céu e dizer: Senhor Jesus, em 2019, me possui com a tua visão. Me enche de propósito. Me enche de sentido. Me enche de força. Eis-me aqui. Cumpre a tua vontade na terra, através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Na semana que vem a gente continua com essa série. E agora que Deus já falou conosco acerca dessa visão, dessa direção que nós precisamos de um elemento indispensável, que é fé, que é crer naquilo que o Senhor falou que já existe, como se já existisse. É ter a visão de Deus sobre a vida. É chamar as coisas à existência. É viver na dimensão do céu e fazer com que coisas impossíveis e inimagináveis aconteçam diante dos nossos olhos. Amém? Então sábado que vem, eu espero você aqui às 19 horas, chama todo mundo, que nós vamos ser sacudidos por uma palavra sobre fé. E aí então nós vamos nos mover da visão para a fé, para a ação e para a transformação. Amém? Vou te ver aqui sábado que vem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te dê uma semana abençoada, cheia de vitória, cheia de visão, cheia de disposição para viver por algo grande, cheia de vontade de ver as coisas acontecerem, cheia de movimento profético, cheia de palavras do Espírito Santo, cheio da presença dEle, cheio de adoração, cheio de oração, cheio de movimento, cheio de paixão, cheio de lágrimas, cheio de sonhos, cheio de projetos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vá na bênção.